Oi, tudo bem? Você que não me conhece, meu nome é Maria Vitória. Sou campeã ganhando de xadrez e tô aqui pra gente dar uma analisada hoje nessa partida do GM Crico Mkhitaryan. Ele que é um dos GMs que mais são conhecidos do xadrez brasileiro. Onde aconteceu ontem, dia 18/6/2023, no sétimo aberto do Brasil, Sesc Cuiabá, onde foi a primeira rodada do torneio pensado, né? Aqui, deixa eu botar aqui um pouquinho pra contar pra vocês a partida do início. Aqui o Krigor tava de branco, tava de pretas, perdão, o Krigor tava de pretas, e o seu adversário Douglas Rodrigues estava de brancas. Aqui foi uma partida onde a gente começou com E4, C5, cavalo F3, E6, abrindo com siciliana fechada, G3, cavalo C6, bispo G2, cavalo F6 aqui normalmente, o dama E2, perdão, e o peão E5 aqui com a ideia de defender essa casa de D4, que é uma casa que vai ser muito importante assim meio que na posição quando a gente joga uma siciliana fechada. Essa casa de D4 aqui vai ser uma casa que vai fazer um pouquinho de diferença na posição. Continuou com o rock aqui, tudo normal até agora, tudo teórico, né? Bispo E7, tá desenvolvendo as peças do Krikor. O C3 aqui com a ideia de jogar com o D4, que é mais ou menos a principal ideia do branco aqui na siciliana fechada, é fazer o avanço de D4. Rock aqui que o Krikor jogou, rock, cavalo A3. Cavalo A3 com a ideia de talvez jogar com o cavalo em C4, atacando o E5, ou com o cavalo B5, com a ideia de jogar com o cavalo C3 e trazer esse cavalo para o outro lado de cá, né? Pode ser essa a ideia que o branco tenta buscar com esse cavalo em A3, ou até mesmo o cavalo C2 aqui já para agilizar o trabalho de passar o cavalo para cá, né? Aqui o Krika jogou com torre E8, né? Pra, se caso jogue assim, com D4, ele quer capturar com o peão de E e deixar essa coluna aqui aberta, né? A coluna semi-aberta, mais ou menos. Ele vai ter uma torre já atacando, né? Muito legal. Jogou torre D1 com a ideia de fazer o avanço do D4, onde esse D4 aqui ele. Vamos passar um lance aqui, qualquer rei. Esse D4 aqui ele vai. É um bom lance. Se captura de peão de C, C captura. E captura. E aqui cavalo captura, vem entrar nessa posição. Essa posição aqui é mais ou menos igualitária, né? Porque não tem muita coisa assim de imediato nela. Talvez seja um pouquinho ruim para as pretas por conta desse peão aqui, mas talvez dê para trocar esse peão com esse, né? É o que a gente mais ou menos quer se entrar nessa posição. Bispo F8, D3, né? Com a ideia de jogar com bispo. Vou passar um lance aqui, vou passar outro lance aqui de novo. A ideia é de jogar bispo E3 para avançar o D4, que é a principal ideia aqui, como eu disse, é o avanço de D4, correto? O avanço de D4 que vai ser bem importante e também para conseguir trazer essa outra torre pro jogo, né? A torre que não tá jogando muito agora. Deixa eu botar aqui. Tá. Aqui. Aqui eu jogo o cavalo em C4, né? Tá atacando aqui, mas não vai capturar agora, porque tem outra torre, né? Talvez jogar com o cavalo em E3 seja o que ele está pensando aqui, as brancas. D6, fortalecer, né, a proteção aqui do peão. É, essa proteção aqui, meio que podemos dizer assim, né? Esse ataque aqui na casa de D4. A3, tá querendo jogar com B5, começa a fazer um avanço aqui na ala da dama. A5, A4 não quer
O A5 aqui ele vai evitar o avanço de B4 e o A5, o A4 vai evitar o avanço de A4, né? Bispo E6, talvez pense em uma troca em algum momento, mas não por agora. Mas é porque a gente vai querer trocar agora, né? Nosso bispo bom por um cavalo. Não é o que a gente busca agora, trocar esse bispo por esse cavalo, sendo que esse é o nosso bispo bom, e deixar a gente com um bispo ruim com dois cavalos, né? Então a gente quer continuar com o nosso bispo bom e trocar o nosso bispo ruim pro bispo bom dele, né? Então a gente continua aí. Foi jogado o cavalo H4, D5, se peão por D5, aqui vai entrar bispo por D5, se bispo por D5, tem duas linhas, né? A linha da dama, dama captura, cavalo B6, leva duplo, cuidado, quem for, tiver aí tentando jogar essa posição, tem duplo aqui, hein? E se a gente, aqui na verdade a gente tem que capturar com o cavalo mesmo, porque senão a gente leva um duplo aqui, né? E esse cavalo aqui, a gente pode pensar em fazer um ataquezinho nele, talvez jogar bispo assim e fazer esse ataque nele, né? É um bom lance, gente. Bom lance. O cavalo é 3. Aqui eu acho que talvez deva fazer um avanço assim. Eu acho que sim. Vai botar o cavalo pra cá, né? Aí vai fazer mais ou menos uma troca. Assim vai ficar mais ou menos a posição. Esse peão aqui, ele vai acabar tendo debilidade se a gente troca, né? Então talvez troca com esse. Mas tem que ver que essa coluna aqui vai estar semi-aberta. Esse peão que vai ser uma debilidade, mais ou menos, mas a gente vai conseguir avançar o B3 aqui, o B6. E vai ficar uma posição que tem que tomar cuidado com esse peão aqui, que vai ser a base, né? Esse peão de B6, mas também tem que tomar cuidado com esse coluna semi-aberta aí, que vai ser a coluna de E, né? G6 aqui, ele quer evitar que o branco consiga jogar o cavalo F4, mas eu acho que aqui talvez esse G6 não precisava ser agora. Podia esperar mais um pouco esse G6, né? Ele podia talvez dar uma esperada mais um pouco e talvez pensar em trazer essa torre para jogo, em vez de jogar o C6, a gente jogar o torre. Talvez seja uma boa pedida aqui para agora, né? Lembra que a gente tem essa posição aqui, né? Porque se ele captura, a gente captura. Bispo captura, dama captura. Entra nessa posição. Que ela vai ser um pouquinho difícil de jogar, mas não uma coisa muito difícil de jogar, né? Dá pra dar uma segurada nela. G6, é, jogou dama F3. Agora eu acho que, assim, esse dama F3 aí a gente vai ter que precisar expulsar esse dama aí, né? Porque fica meio que desconfortável jogar com essa dama aqui na cara do rei, né? É, talvez jogar bispo aqui em algum momento, mas antes tem que dar um jeito nesse cavalo. Esse centro aqui, ele tá sofrendo muita atenção. Então a gente tem que dar uma desenvolvida nele aqui, resolver fazer alguma coisa nele aqui, né? Porque assim, quando ele joga dama aqui, ele vai estar atacando a diagonal do peão de D5 das pretas, né? Então a gente tem que dar um jeito, porque senão a gente vai acabar perdendo esse peão. Porque olha aqui, ó, você captura, vai ter que passar um lance, né? Captura, se a gente captura, gente, tá perdido, ó. Perdeu, né? Então aqui, em vez de recapturar, a gente tira o bispo. Mas mesmo assim, é uma posição ruim, é, pelo fato da gente ter esse peão aqui. Acaba tornando, assim, uma posição ruim, tá? Vamos lá. É, aqui. Aqui a gente tem que avançar o D4, né? Meio que inevitável o avanço de D4 nessa posição aqui, porque senão a gente acaba levando essa linha que a gente acabou de ver aqui. Então a gente tem que avançar D4, cavalo D5, troca, né? Troca, meio que. Se você não troca aqui, o que vai acontecer? A gente
esse cavalo tem que lembrar que esse cavalo tá sendo atacado aqui, né? Se eu não faço nada, vai acontecer alguns probleminhas. Se eu capturo de cavalo, acontece essa posição aqui, esse bicho fica horrível. Horrível, horrível. Esse bispo, ele, assim, ele passa, ele era um bispo bom, passa a ser um bispo mais ou menos bom, porque ainda tem algumas casas pra ele ir ali, mas ele tá bem fechado. Ele passa a ter dois bispos ruins, com um cavalo. Não é o que a gente quer na posição, de nenhuma posição, né? Então, a gente tem que capturar de bispo. É essencial a gente capturar de bispo essa posição. Ele vai recapturar. Aqui, o Cricor jogou com o cavalo B8. Eu acho que o cavalo B8 aqui não precisava agora. É, cavalo B8. Ah, na verdade, o cavalo B8 era o único, né? Agora que eu vejo aqui, o cavalo B8 era o único. Tinha cavalo A7 também, mas cavalo A7 eu não gosto muito dele, não. Porque não tem muita coisa assim nele, né? O cavalo B8 aqui, ele é bonzinho, assim. Ele dá pra dar uma jogadinha boa nele aqui. Talvez vir pra cá, mas quando ele vem pra cá, esse cavalo, tem que tomar cuidado com esse peão aqui, para ele não conseguir fazer um avanço. Tem que ver o que o branco ele vai querer definir com esse centro aqui, né? Porque esse centro aqui dá pra ele trocar, né? E o preto tá preparado para isso com essa torre aqui, né? Também o preto tem que tomar cuidado com esse peão de C4, de C5, né? Tem que tomar cuidado para não acabar levando. Aí aqui jogou o torre 1, né? Porque que quando ele joga torre 1, eu imagino que ele vai querer jogar vai querer trocar isso aqui e mais ou menos entrar nessa linha aqui. Então ele vai ter que voltar a dama pra cá pra ele conseguir fazer essas trocas ou até mesmo desenvolver esse bispo pra D2, né? Desenvolve isso pra D2, faz essa troca, 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 ou espera o preto trocar lá e troca aqui. Mas é essa a ideia que, mais ou menos, que eu vejo quando joga Torre 1, né? Também Torre D1 aqui não tá fazendo nada, né? Quando a gente pensa assim, essa Torre D1 não tá fazendo nada nessa posição, né? Torre A6 aqui, eu acho que ele vem com a ideia de jogar com torre aqui, torre D6 para capturar esse peão. Mas quando eu jogo aqui pra capturar esse peão, quando eu jogo torre D6 em si, ele vai jogar esse, né? Defendendo aqui, vai ficar com essa estrutura boinha, né? Não vai ter aquela coisa de uau, né? Na posição. Aqui ele jogou com C4, né? Nem esperou eu chegar com torre D6 aqui pra avançar o peão. Já avançou logo o peão. Cavalo, B7. Eu acho que o cavalo B7 aqui não precisava ser agora, né? Talvez porque o preto que ele tá tentando sair, ele quer tirar a dama daqui, né? Porque se eu tirar a dama aqui antes, ó, o que acontece é porque eu. Não é que eu perco o cavalo, mas assim, eu fico com esse cavalo dependendo da torre. E não é muito legal ficar uma peça defender a outra peça, né? Assim, fica um pouquinho mais. Não é melhor. Porque o ideal não é proteger peça com peça. O ideal é proteger peça com peão, né? Então. Mas se eu protejo cavalo com cavalo, é um pouquinho mais. Menos ruim. Menos ruim é maravilhoso. C4, cavalo D7, bispo D2, torre D6 aqui. Esse torre D6 aqui não vai fazer assim, muita coisa. Talvez porque ele tá pensando em jogar algum momento assim, futurístico. Um B5 ou jogar o B6 aqui. Pode ser? Pode, mas assim, eu creio que não seja aqui agora. E lembrando que esse bispo tá atacando o peão aqui, hein? Que a gente esqueceu. Quando ele jogou torre aqui, tá atacando esse bispo. E essa dama, ela passa a ficar defendendo tanto o cavalo, né? Quanto esse bispo, esse peão. Então, assim, não é o mais recomendado. Então, eu, pelo menos, assim, talvez jogaria um B6 em algum momento aqui pra aliviar a meio que pressão na torre, tá? A dama. Ou jogar dama aqui, dama aqui.
ataca lá, protege aqui. E esse peão aqui, ele fica um pouquinho chatinho aqui, porque eu tenho que ver o que eu vou aprontar com ele aqui, né? O que eu vou jogar com ele? Se eu vou jogar ele pra B5, pra me jogar ele em B5, eu tenho que ter, assim, é, uma posição, algumas peças muito, assim, atacando, sabe? Então, assim, não é o que eu jogaria. Talvez deixaria ele onde ele tá, ou jogaria ele em B6 pra ver como é que ele desenrolaria aí essa posição. Porque aqui não vai ter muito ataque nessa coluna de B, né, gente? Dama D1, dama D1 pra jogar com dama B3 atacando o peão. Nossa, aquele peãozinho que eu acabei de comentar nele. Aquele peão que é algo que a gente precisa resolver a situação dele. Aqui foi jogado o cavalo H7, preparando para jogar com um F5 e ir pro mate aqui, pelo que eu tô vendo, mais ou menos com essa ideia do cavalo, né? Jogou dama, dama atacou aqui o peão. Aqui ele jogou H5. H5 aqui eu acho que talvez não seja o melhor, hein? E se joga esse. O que se joga se jogar esse? Se joga esse. Cavalo? Cavalo aqui? É, cavalo aqui. E toca no peão. É. Toca no peão, toca na torre e entra numa posição um pouquinho questionável, né? Aqui, então, ele jogou o cavalo, o H5, F4, o branco aqui tá indo pro ataque, não quer esperar, quer ir pro ataque logo. Quer abrir essa posição do preto. O preto aqui não fica atrás e joga o F5 e vai para ataque também. Essa torre que tá em E8 aqui, ela é muito boa, né? Porque você abre aqui essa posição, abre, cara, essa torre tá aqui, tá meio que mandando aqui, né? Então, esse peão aqui, ele talvez pode ser uma debilidade das brancas em algum momento, né? Aí jogou captura de cavalo, melhor lance é de cavalo, se ele captura de torre, a gente entra numa posição bem razoavelmente, eu acho, ruim. Ah, tá caindo aqui. Esse vai jogar esse, essa coluna que vai perder ela. Então, o trote de cavalo é o melhor. Defendeu lá pra não levar o duplo aqui, que tava levando o duplo bem aqui, ó. Tava levando o duplo. Defendeu. Jogou o torre F6 aqui, porque tá querendo avançar, né? Querendo fazer o avanço. Só o cavalo, não perdeu o peão. Jogou o bispo. Deixa. Tacou aqui, né? O nosso cavalito. O Cricor jogou com um cavalo F7. Aqui, tá querendo dar um duplo aqui no adversário, né? Vamos ver o que o adversário jogou. Cavalo F3, o adversário viu. Bispo D6. Ah, ainda a ideia. Eu tenho mais ou menos uma ideia de jogar um G5 em algum momento. Pra já ir levando os peões mais pra perto do rei branco, né? Torre por, torre por. Torre por tem que tirar a dama, né? Porque é a dama. Dama D2 aqui tá querendo fortalecer, né? Porque tá querendo jogar com torre E2, com dama E1 e fazer essa estrutura de avançar, entrar na coluna de E totalmente, né? E isso aí pode começar a perceber que a ala da dama aqui, ó, tá ficando meio que sem jogo, podemos dizer assim, né? Tô ficando mais interessante a ala do rei e as colunas de E, que é uma das colunas centrais, né? Cavalo F8, tá aí pra defender, pra não correr o risco de levar esse cheque aqui, perder esse tempo. Bispo por, torre por,
Torre E2, com a ideia de jogar com dama E1 e entrar diretamente na coluna. Aqui ele jogou o B6 mesmo para meio que fortalecer aqui essa base para não acontecer nada, porque vai ter que tirar essa dama daqui em algum momento e correr o risco de perder esse peão de cá, né? O dama E1, dama F6, torre E8, torre D8, torre aqui, ó, torre E8, ele ataca aqui, né? Mas não faz muita coisa agora, pelo menos imediatamente, né? E aqui o branco, ele tá querendo mesmo entrar pra jogo, tá querendo resolver logo os probleminhas, querendo acabar logo com a partida. Já foi direto pro ataque direto, né? Aqui o preto jogou com torre D8, defendendo muito bem aqui. E joga com com dama E7, assim, que é o mais ou menos o ponto, quase o ponto-chave dessa posição. Ainda não é o ponto-chave, não é o ponto crítico, onde que vai fazer o, onde vai, o jogador que ganhou não vai fazer agora a diferença, vai ser daqui a pouco, mas estamos quase. Dama, captura dama, torre captura dama. Aqui a gente quer trocar, né, para simplificar a posição. Jogou o cavalo D6, atacando a torre, quer diminuir a quantidade de casas que a torre tem. Aí a torre aqui, quando a torre ela entra na ala da dama, aqui, desse lado de cá, vai acabar, assim, vai ser onde que ele começar a ter alguns probleminhas, eu acho que essa posição, né? Porque tá uma posição bem fechada, onde o preto aqui ele consegue ter um domínio mais das casas, né? Aqui ele vai jogar torre B7, né? Pra proteger o peão. Torre D8, tacou o cavalo, voltou o cavalo, jogou o cavalo. Tirou o rei pra querer tirar esse cavalo aqui mesmo, né? Quando a gente tira o rei aqui, é com a ideia de tirar esse cavalo. Poder jogar com esse cavalo aqui. Aqui, cavalo, o rei. Cavalo H7 aqui. Cavalo H7 aqui, se eu não me engano, é com a ideia de jogar com cavalo F6, né? Cavalo F6 aqui, limitando mais ainda a torre, atacando a torre. E é um bom lance, né? A gente pensa assim nesse final, que é um final assim, que tá fechado, onde o preto tem assim uma posiçãozinha um pouquinho mais agradável de jogar do que as brancas, né? As brancas ainda por cima tem esses peões dobrados aqui, né? Tem esse peão atrasadinho comparado a estes. Cavalo G1, cavalo F6, cavalo G1 aqui, eu não sei porque que ele jogou. Talvez você com a ideia de jogar cavalo aqui, e entrar com cavalo em E6. Pode ser essa a ideia. Cavalo F6, torre E6. Aqui tá com a torre, né? Que o preto tá mais fazendo. E quando ele joga com esse lance, deixo com vocês, se vocês acharem, assim, o ponto-chave dessa posição, o que que aconteceu, e por que que o branco desistiu no próximo lance, depois que ele fez o próximo lance, ele desistiu. E aí, gente? O lance que preto, o branco fez foi esse, né? O lance que as pretas fizeram foram cavalo G4, assim, quase. Foi ao toque? Foi mais ou menos ao toque, né? Quando eu vejo aqui, ó. Pelo tempo, foi 4 segundos. O clicker viu em 4 segundos, o teórico aqui. Teórico não, é estático aqui, né? Que é o duplo no rei e na torre, onde vai ter que tirar o rei, né? E a gente captura a torre ganhando uma torre, ficando com a torre a mais. Vai cair esse peão, aí começa a desandar toda a posição. Aqui o branco desiste da posição. E eu gostei bastante dessa posição, que foi uma posição assim que teve um pouquinho de altos e baixos, que teve uma certa pressãozinha, mas
No alguns momentos críticos, o branco conseguiu segurar, o preto também, mas no final o branco acabou é, errando, talvez por conta que o tempo estava curto aqui, né? O tempo estava curto. Mas foi uma boa partida, eu gostei de analisar ela. Se você também gostou, curte, comenta aqui embaixo. E olha, se inscreva no canal, hein? Tchau, tchau, gente. Tenha uma boa semana. Com Deus!